Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui o passo a passo do porta-copos com o tema de Natal, né, que acompanha o suplá que eu mostrei no vídeo anterior, formado aí por arcos. Aí eu chamei o porta-copos de estrela, porque no fim eu achei que ele ficou com esse formato que corresponde bem ao tema de Natal, pois afinal a estrela representa, né, a indicação do nascimento de Jesus, que é o centro dessa celebração, a gente não pode esquecer. Eu trabalhei com a cor de barbante natural e decorado com essa outra linha que tem as três cores, o verde, o vermelho e tem um fio dourado, que dá um brilho bem marcante. Depois me contem a opinião de vocês ou deixem sugestões, é uma forma para vocês me apoiarem. Vocês podem substituir também essa linha decorativa por linhas individuais, em verde, vermelho, eu vou sugerir durante o vídeo como fazer essa substituição. Bom, gente, para o porta-copo, diferente aqui do suplá que eu comecei com o início aqui na linha decorativa, né, no tom de vermelho e verde, eu vou começar com a linha natural mesmo, até porque ele é muito pequeno, né, acho que não compensa fazer esse miolo, mas fica a critério se você quiser repetir aqui. Então, vou começar aqui com o anel mágico, ó, da seguinte forma, eu vou fazer ele menorzinho. Eu fiz um vídeo específico anterior que eu mostro essas possibilidades, né. Então, a gente faz essa laçada, prende aqui, e já vem com a agulha buscando lá a laçada inicial. Agora eu vou subir aqui 2 correntes e vou fazer aqui dentro do anel 15 pontos, né? Contando com as 2 correntes que considero como o primeiro ponto alto. Então, vou subir aqui 3 pontos altos, 4, 15º ponto. Então aqui você pode observar, se você estiver usando uma agulha mais grossa ou uma linha mais fina, essa quantidade de pontos pode variar, né? Então você tem que preencher bem aqui, de forma que quando você puxar o anel aqui, né, observar, ele não vai virar um chapéu aí, tem que estar certinho, né? Então essa quantidade de pontos inicial ela é importante, porque é baseado nessa quantidade que vai direcionar depois os aumentos, né? Então, aqui na segunda carreira, eu vou caminhar aqui pro próximo ponto, ó, com um ponto baixíssimo. E agora, então tudo depende da quantidade de pontos que você faz na primeira carreira. A cada próxima carreira agora vai ter um aumento desses 15 pontos. Então, se eu tinha 15 aqui, no próximo eu vou ter 30. E a questão aqui é que eu tenho que distribuir esses 30. No caso da segunda, então, a gente tem que dobrar, né? Então, vou fazer aqui o dobro de pontos. Então, no mesmo ponto de baixo, eu faço 2 pontos. Então, a cada ponto aqui de base, ó, nesse mesmo lugar aqui, eu vou fazer 2 pontos. E segue dessa forma até o final, a carreira seguinte. Eu já explico como é que a gente vai dar continuidade. Aqui no último ponto, ó, vou fazer onde eram as 3 correntes aqui, né? Lembra que eu comecei no próximo? Mas nessas 3 correntes ela também é um ponto. Então, aqui também eu vou fazer 2 pontos sobre esse ponto de baixo. Passando aqui para o próximo, naquela corrente que a gente tinha feito um ponto baixo e uma corrente, ó, vou inserir a agulha aqui por cima. Faço o ponto baixíssimo. Caminho pro próximo ponto aqui, ó, pegando as 2 laçadinhas do próximo ponto. Vou subir um ponto baixo e uma corrente. Se você quiser fazer 2 ou 3 correntes aqui, conforme você estiver acostumado, também não tem problema. Na terceira carreira, gente, então, se a gente tem 30 pontos aqui e eu preciso aumentar mais 15, então eu vou ter um aumento aqui da metade. Por isso, nós vamos fazer agora o aumento, vou até fazer o aumento aqui já no primeiro ponto. E aí eu tenho que distribuir esses 15 pontos. Para eu distribuir, eu vou soltar um ponto aqui, ó. Esse próximo ele não tem aumento, ele vai ficar sozinho. No seguinte, eu vou fazer o aumento. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Um ponto sozinho. Um ponto com aumento. Tá? Então, eu vou fazer só essas 3 carreirinhas fechadas e já vou fazer os arcos. E assim, né, gente, sempre adquirir o hábito de observar. Coloca numa superfície plana e observa. Se ele
eu até arrematei a ponta aqui pra não interferir. Se ele tiver com uma tendência de chapéu, que é quando ele tá fazendo assim, tem que aumentar, né, fazer mais aumentos. E o contrário também, se ele tiver muito, né, fazendo ondinha aqui, a cortininha, aí você tem que reduzir os aumentos, aí você pode espaçar um pouco mais. Se for muito de leve, como é que é a última carreira, aí a gente já tem que corrigir agora. Se for muito de leve, você pode só soltar o ponto, né? Agora, se a gente fosse fazer mais carreiras, quando é bem de leve, dá pra corrigir nas próximas também. Mas não pode demorar muito, porque senão depois acaba tendo que desmanchar, né? Então é bom já ir observando aí. No último aqui, ó, eu tinha feito aumento no primeiro, então eu vou fazer esse último aqui sem aumento, né? Eu vou fazer só um ponto aqui. Vou unir com o ponto baixíssimo aqui nessa corrente. E agora eu já vou fazer a parte dos arcos, né? Então eu vou caminhar aqui com um ponto baixo pro próximo ponto. Eu vou fazer 2 pontos baixos. Em seguida, eu vou fazer 4 correntes. 3, 4. Vou pular 1, 2 pontos. E vou fazer mais 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar essa sequência. Então, 1, 2, 3, 4. Pula 2 pontos no terceiro, né? A gente faz aqui 2 pontos baixos. Se você quiser fazer menos, porque aqui vai dar bastante pétalas, né? Você pode fazer aqui mais espaçado. Então faz 5 ou 6 correntes, pula 3 pontos, né? 3, 4, 2. Mas aí fica a critério. E aí eu vou seguir dessa forma até o final. Aqui no final, ó, tá sobrando um ponto ali. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, né? Pra eu começar aqui no último. Então, eu vou fazer uma corrente a mais e vou manter isso aqui mesmo. Não vai interferir muito aí no desenho, não. Depois, quando a gente fizer o acabamento, tá? Vou unir aqui com o ponto baixíssimo. O meu aqui tá dando 11 pétalas, né? Que vai totalizar aqui, ó. Eu escolhi dessa forma, né? Igual eu falei, se você quiser fazer mais espaçado aqui, fazer menos, não tem problema. Eu escolhi dessa forma para ficar mais parecido possível aqui com o suplá, né? Que a gente vai estar combinando. Olha só, um que eu já tenho pronto aqui, então ele tem mais pétalas aqui, né? Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do suplá, tá? Porque é menor, né? E eu quero uma pétala um pouco mais fazendo a onda aqui, vocês já vão entender. Então, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, não vou fazer ponto baixo aqui. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo para começar. Então, a gente vai fazer um degradê. Depois, eu busco a laçada e vou fazer um meio ponto alto. Então, com esse já são 2. Vou preencher aqui, aí você observa quantos pontos que cabem nessa pétala, né? 3, nesse arco. 4, 5. Aqui eu vou fazer o meio ponto alto, em seguida o ponto baixo. E aqui, ó, no meio desses 2 pontos baixos, ó, eu vou unir com um ponto baixíssimo, tá? Então, vou repetir essa sequência, ó, ponto baixo, meio ponto alto, em seguida 3 pontos altos, 3, depois eu vou fazer aqui meio ponto alto e por último aqui um ponto baixo. Aí a gente une aqui com um ponto baixíssimo. Ponto baixo. E eu vou seguir desse jeito. Por que eu quis fazer assim? Mais para ele fazer exatamente essa ondinha, né? No último aqui, ó, fiz até o ponto baixo, né? O meio ponto alto e o ponto baixo. Agora a gente já vai encerrar com essa linha, então você pode até deixar a laçada aqui, inserir a agulha aqui por trás, ou usar com a agulha mais fina, fica mais fácil, ó. E agora é só arrematar. Em seguida a gente já vai vir com a próxima linha.
Olha que gracinha, né? Então fica aí essa florzinha aqui, as pétalas são bem redondinhas. Uma ideia, se você quiser, você pode fazer com outras cores, né? É só até aqui, nesse momento, que já ficou bonitinho. E pro Natal, você pode alternar, por exemplo, faz alguns porta-copo vermelho e outros verde também, fica bem interessante. Pode fazer um acabamento dourado ou não, né? Só o verde e vermelho também já fica legal. Agora eu vou trabalhar com essa linha aqui, em 2 lugares. Primeiro eu vou fazer um bordado. Aqui você pode começar em qualquer lugar. Na verdade, o ideal é começar aqui, ó, no rumo, né, desse encontro aqui, porque depois a gente vai ter que subir com essa linha pra cá. Então, vou deixar ele um pouco maior pro arremate, né? Vou inserir no primeiro ponto aqui, busco aqui a linha, vou inserir no próximo ponto, busco a linha lá novamente e faço um ponto baixíssimo. Aí você pode puxar aqui, depois a gente tem que fazer o arremate nessa ponta aqui, porque eu não fiz nenhum nozinho para começar, né? Agora é só seguir, ó, em todos os próximos pontos, só buscar e fazer o ponto baixíssimo. A linha já fica ali na mão, é importante você estar segurando ela aqui com o dedo e conduzindo, né, pelo lado avesso. Mas é bem simplesinho de fazer esse bordado aqui. E é só continuar dando a volta toda aí no porta-copo. Aí depois de fazer a volta toda, no último aqui, ó, a gente vai puxar também, porque senão ele não fica bem finalizado. Agora eu vou levar a agulha lá pra trás, a linha lá pra trás. Então a gente pode vir aqui, né, eu soltei a laçada, vem aqui no próximo ponto, nesse rumo aqui, ó, o ideal até que seja no meio do ponto ali. Vou inserir aqui a agulha e vou buscar essa laçada e levar ela lá pra trás. Agora eu vou conduzir ela até aqui, ó, no meio desse primeiro ponto baixo aqui, tá? Como ele tá bem pertinho, não tem nem muita necessidade de caminhar lá. É só inserir aqui ó, a agulha, ó, bem nesse pontinho. Busco a laçada aqui, ó. Bom, nessa carreira, então, depois de passar a linha pra cá, né, eu voltei aqui com a agulha 3,5. Vou buscar aqui a laçada pra gente começar. Eu vou pular esse primeiro ponto baixo aqui, venho nesse segundo, que é o meio ponto alto que a gente fez, e vou trabalhar ponto baixo aqui por cima dessa carreira, ó. 2. No terceiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto picô, ou pipoca, né? Então, com 2 correntes, venho aqui nessa laçadinha e nessa aqui, e busco aqui fechando tudo de uma vez. Aí eu vou voltar, gente, no mesmo ponto aqui, vou fazer um ponto baixo, porque eu notei que tem necessidade de fazer um aumento aqui. Embora a gente pulou esse ponto daqui de baixo, mas é necessário fazer dessa forma. Depois eu vou continuar trabalhando aqui ponto baixo, ó, 3 pontos baixos, que é a mesma quantidade que eu fiz lá do outro lado, né? Então, esses 3 pontos baixos de cá, 3 de cá. Aqui eu vou vir cá embaixo, ó, no meio desses 2 pontos baixos aqui, insere a agulha aqui, busca lá uma laçada mais comprida, né? E vamos trabalhar um ponto baixo aqui. Aí, da mesma forma agora, eu vou pular esse primeiro aqui, no segundo, a gente vai fazer aqui 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Depois do terceiro, vou buscar 2 correntes. Venho aqui, ó, nessa laçada e nessa, e busca a linha lá, fazendo aqui a nossa pipoquinha. Depois eu volto e faço o ponto baixo aqui no mesmo lugar, ó. Depois eu vou fazer 3 pontos baixos. E aí, continua dessa forma, ó. Vou vir aqui no meio desses 2 pontos baixos, né? Inserir a agulha, faz uma laçada maior e mais comprida e faz o ponto baixo. Depois, mesma coisa. Tem opção, se você quiser fazer, deixar esse efeito aqui mais arredondado, igual a gente fez na carreira anterior, aí você não faz o ponto picô, tá? Se você quiser manter aqui esse efeito, né, arredondadinho assim, você pode fazer aqui o ponto baixo sem o ponto picô. Você pode fazer alguns e observar o que você prefere, né? E comparar como é que fica. E outra opção também, você pode trabalhar essa carreira aqui dos arcos que eu fiz na linha natural, pode trabalhar com essa linha também.
fica bonito. E aí pode inserir o ponto picô na mesma carreira ou fazer mais uma de ponto baixo, como eu tô fazendo agora, tanto faz. E se você for trabalhar com as linhas verde e vermelha, em vez de ser essa linha decorada aqui, que já tem tudo misturado, né? Pode alternar, faz o miolo aí com uma das linhas, por exemplo, a vermelho, a verde, e aqui o arco com a outra linha, né? Ou faz o círculo aqui no natural e faz aqui mesclando o verde e vermelho também. Tem várias opções aí que você pode combinar, né? De acordo com o seu gosto e com as linhas que você tiver à disposição aí. Chegando no final aqui, ó, eu fiz a pipoquinha ali, mais um ponto baixo. Agora eu vou fazer os 3 pontos baixos aqui, até no finalzinho. E depois aqui desse último ponto baixo, a gente pode soltar essa laçada. Eu sempre troco a agulha aqui para facilitar. Vem nesse primeiro ponto aqui, ó, pra gente buscar a laçada lá pra trás, pra fazer o arremate. Pra finalizar, na verdade, né? Ó, aí você pode colocar aqui, ó, a agulha. Pra fechar a laçada e ficar perfeitinha aqui, a formação dela. Agora é só dividir os fios aqui. Essa linha, ela tem um fio dourado, ele fica envolto aqui, né? Então, só dá uma torcida, que aí ele se solta. E aqui, essas aqui, a gente separa aqui os 3 fios. Eu gosto sempre de dar 2 nozinhos aqui para ficar mais firme, né? Antes de esconder as pontas. Bom, tá aqui o final do nosso porta-copos, né? Essa estrelinha ou florzinha com várias pétalas, como quiserem chamar. Espero que tenha sido útil e sirva de inspiração de alguma forma. Vocês podem fazer esse formato em outras cores também. Comentem aí se vocês fizerem, se chegarem a fazer esse modelo ou algo parecido com outras linhas. Eu apostei aqui na predominância da cor natural, né? Mas com o detalhe aqui nas cores natalinas, inclusive o dourado, que traz essa linha, que fica um pouco diferente. E com esse joguinho, né? De suplá de Natal e o porta-copos. Espero que vocês tenham gostado. Então vejam também depois o passo a passo desse suplá, que ficou bem legal também, com essas mesmas tonalidades. Então eu fiz combinando aqui o joguinho do porta-copo e o suplá de Natal. Bom, sobre as medidas aí, a quantidade de linhas, né? Esse porta-copo aqui eu gastei 24 gramas, sendo que a maior parte foi na cor natural, né? E ele ficou medindo de uma pontinha a outra 14 centímetros mais ou menos, né? Se eu considerar a pontinha. Se eu não considerar a pontinha, dá uns 13. Então ficou com um tamanho aí bem legalzinho, né? Um Feliz Natal para vocês, que Jesus abençoe a todos e suas famílias e até mais!